satisfação realmente participar. Ela, quando me convidou, deixou o tema ali, mas falou assim, fala alguma coisa de cônicas. Eu não vou falar exatamente de cônicas, mas vou falar das quadras, né? Uma quadra em particular, né? Mas que, na verdade, como eu não sou da área de ensino, eu não vou me atrever a teorizar, né? De uma das estruturas de ensino. O que eu vou fazer é um relato de experiência de muitos anos dando aula de matemática e que, desde o começo, quando eu comecei a dar as aulas aqui, que precisou de uma visão espacial, né? Normalmente eu fazia o desenho do quadro, mas aí sentia essa necessidade, o aluno queria ver determinada perspectiva, e aquilo, o desenho que eu fazia do quadro, por mais que eu tentasse fazer de forma razoável, eu não tinha como girar, como fazer. E aí, na época, eu tive contato com o professor lá da UFPB, Lenimar, e Lenimar fez um curso lá do MEPO, como alguns chamam lá na UFPB. Eu assisti, ele fez um curso bem introdutório, achei legal, comecei a trabalhar com o MEPO. Aqui comecei a vi que dava para fazer muita coisa, muitos gráficos tridimensionais, muitas coisas que eu tinha vontade de fazer. Eu comecei a trabalhei e fiz muita coisa com o MEPO. Mas qual era o inconveniente? Uma linguagem de programação, tinha que programar para ele fazer determinadas coisas, e isso não era para poder mostrar uma determinada animação que eu tinha preparado, tinha que sair dando vários enter em comando para depois pedir para que ele fizesse. Aí depois eu de novo, lá na UFPB, o professor Sérgio deu o curso de Wimplot, também achei muito interessante o Wimplot, e aí comecei também. Aí comecei a preparar uma série de coisas de Wimplot, Marta teve contato com hoje, até hoje. Aí aqui no IFPB, o Helder e o professor Wallace, uma sect, né, deu uma introdução ao GeoGebra. O professor Helder e o professor Wallace. E foi quando eu fui apresentado ao GeoGebra. Porque eu nem me preocupava muito com o GeoGebra, porque eu importo que resolvia para mim. Mas depois que eu conheci, nesse curso o Wallace comentou sobre o curso lá do Sérgio Dantas, que todo ano oferece, né? E aí eu me inscrevi, fiz o curso lá do Sérgio Dantas, e aí eu comecei a mexer. Claro, esses cursos nunca vão dizer tudo para você, está longe disso, mas eles dão aquela base. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas apresentações de hoje, para porventura alguém que ainda não experimentou qualquer dessas tecnologias aí, não faz isso. Está de longe, ela é apenas provocativa no sentido, como foi para mim, de ser curioso e preparar algumas coisas. Então eu comecei a tentar usar o GeoGebra para aqueles fins que eu tinha, que era de sala de aula. Mas, para mim, como uma forma de que eu tornasse mais claro aquele conteúdo que eu estava ministrando. Esse foi o meu pensamento. Eu não pensava inicialmente, por exemplo, em criar Eigler. Eu chamava Appler, porque eu chamo Eigler, eu não pensei em fazer para que os alunos utilizassem, mas isso também é uma perspectiva bem interessante. Só que os primeiros coisas que eu produzi, eu fiz com esse fim, de sala de aula, né? E aí, isso só para dizer a vocês que a gente vem, nós todos, no nosso caminho, né, a gente é produto de uma série de contribuições de outros, né? Alguém que desperta determinada curiosidade em algum momento para a gente, que nos faz ter a curiosidade, correr atrás, né, e aprender um pouco mais. Foi isso que aconteceu com essas provocações, essa inquietação de tentar melhorar, e aí, por isso, eu comecei a usar o GeoGebra, né? Esse encontro para mim está sendo bem interessante, como eu disse, eu não sou da área de educação matemática, e essas palestras todas que eu assisti são bastante provocativas, num bom sentido, da gente se questionar, mas também de questionar, né? Porque não tem nada muito acabado. Eu estava comentando com o Carlos, a gente está vivendo uma crise de ensino em matemática, eu acredito, porque daqui a pouco a gente vai ficar sabendo, sem saber o que é que a gente vai ensinar. Aí o chefe aí, por enquanto ele não sabe fazer, daqui a pouco vai saber, e aí? A gente tem que realmente parar, pensar, discutir, né? Então, eu acho que esse tipo de encontro é muito importante, tá certo? Então, mais uma vez, agradecer
o conflito. Olha só, o que eu pensei, como eu disse, vou fazer um relato de experiência e o primeiro destaque que eu faço aqui é essa citação de um artigo em que ele destaca a importância do GeoGebra, um programa configurado a partir de propriedade matemática, constituído com a finalidade de universização do conhecimento no ambiente escolar. É uma aplicativo dinâmica que fez a junção da conceito de geometria e álgebra e interface gráfica que promove a construção de vários conceitos de campo matemático. Bom, aí, veja, no meu roteiro que eu pensei foi, o primeiro tópico falava das quadras, mas não vou falar de todas elas, apenas a que é mais rica em termos de traços, que é o paralelo hiperbólico, né, que é a que tem mais traços diferenciados, é aquela que a gente, pelo menos quando eu estou dando aula, todos elas eu desenho no quadro, é que eu paro para poder desenhar, porque senão não acerto não, porque ela é cheia de detalhezinho para desenhar, né? E isso no começo era assim, eu falava, desenhava os traços, para depois mostrar lá qual era a superfície. Hoje a gente faz de uma forma mais rápida. O segundo tópico falar como eu pensei, como eu utilizei o GeoGebra para me ajudar a explicar as coordenadas polares. Aí sim eu criei o Euclid que serve para os alunos treinarem. E o terceiro tópico, coordenadas cilíndricas, que também, aí eu criei um Euclid também para os alunos treinarem, mas também para que eu criasse as minhas aulas. Bom, para cada tópico eu estou pretendendo mostrar um pouquinho de paciência, eu não estou com pretensão de ensinar esses conceitos aqui, mas apenas para mostrar a você como a matemática pura e como ela, com o uso da tecnologia, ela pode tomar um certo significado mais contundente. A visualização gráfica e dinâmica e a apresentação do Euclid que eu criei para cada uma dessas finalidades. Tá certo? Bom, a pandemia nos forçou meio que a isso, e aí quando aqui no IFPB, a gente teve aquele incentivo para eu sair procurando como é que podia gravar as aulas, né? Em particular, eu vi como gravar a tela do GeoGebra, usando o OBS, né? Então aí eu criava os atletas, gravava a tela do GeoGebra usando o OBS e colocava dentro do PowerPoint. Foi assim que eu fiz vários dos materiais, tá certo? Então muitos deles são feitos dessa forma. Então primeiro eu vou mostrar como eu fiz dentro do PowerPoint e depois a gente vai abrir o Arquimedes para você para criar aquilo ali, tá certo? Mas como eu disse, na primeira, rapidinho, com um pouquinho de paciência, eu peço desculpa a quem possa ficar bem falado com isso, né? Mas só para a gente ter uma ideia de que como seria se fosse, e que a gente também não pode só se fixar na tecnologia, né? O que é que quando eu fizer essas animações vai aparecer aquelas ideias, vai aparecer aquelas coisas todas, a gente tem que não abandonar a matemática, explica cada uma dessas coisas, né? Então, normalmente quando a gente está apresentando, quando eu estava dando o curso de álgebra vetorial, eu chegava nessa parte de quádricas, bom, a gente pode simplesmente colocar a equação e colocar o gráfico do lado. Agora, para mim, eu acho interessante que a gente se convença do gráfico. E aí eu sempre brinco com os alunos dizendo assim, você imagina que a superfície está dentro de uma caixa, que você não enxerga a superfície, mas que você pode enfiar lâminas na caixa e puxar e ver qual é o desenho que ficou na lâmina para você pegar pistas de como é que é o gráfico. O que são esses traços? Interseções de planos com a superfície que eu não vejo. E aí o desenho que vai ficando naquele plano vai me dando pistas de como é o gráfico da superfície. Então é isso que é feito. O traço ele é a interseção de um plano com a superfície. Aqui no nosso caso específico, a gente vai considerar traços que são paralelos aos planos coordenados. Né? Se a gente imaginar Y sendo aquele canto da parede, X saindo, o Y aqui, o Z lá, os planos coordenados são essas paredes e os planos que nós vamos cortar a superfície são paralelos a estas paredes. Beleza? Bom, a superfície ali ela está centrada, está com o vértice na origem, porque a forma dela não muda se você trasladar o vértice. Por isso que a análise é toda feita primeiro assim. Como as duas coordenadas x e y ao quadrado, apenas o z não está elevado ao quadrado, aí eu tenho que levar em conta esse sinal desse coeficiente c ali. Inicialmente a gente vai considerá-lo maior que esse.
nessa análise aqui, eu só vou fazer para você uma outra. Tá certo? Então, para a gente ter uma ideia, como eu disse, nós vamos cortar a superfície por planos paralelos aos planos coordenados, que tem equações dessa forma: x igual a k, y igual a k, z igual a k. X igual a 0 é o plano YZ, y igual a 0 é o plano XZ e z igual a 0 é o plano XY, no caso particular. Beleza? Então, ó, se você faz os traços, aí como é que o cara faz interseção em geometria analítica? A geometria analítica, o que eu acho fantástico, é que ela resolve um monte de problema de geometria sem você precisar fazer um desenho. Você fazer desenho, né? Você resolve com meio de equações, né? E aí, você está fazendo a interseção da superfície com traço x igual a k. Como é que você faz isso em geometria analítica? Um sistema de equações e resolve o sistema. A solução é a interseção. Então, ó, se eu quero a interseção do traço x igual a k com aquela superfície, eu vou lá na equação onde tem x, coloco k. E se você faz isso, a equação vira agora a equação de uma curva. Agora eu só tenho duas variáveis, né? Essa daqui agora virou o número, essa não está ao quadrado, essa está. Então isso é a equação de uma parábola. É uma parábola em que plano? No plano que eu cortei, no plano x igual a k. E a concavidade dela? Bom, se o meu supus que isso era positivo, a concavidade aqui é para baixo. Para baixo não, né? No sentido do z negativo. Beleza? Então a gente sabe que eu vou ter um traço. Minha superfície está lá, eu cortei por esse plano, puxei, vim aqui e ficou desenhado várias parábolas. Cada plano desse, quando eu puxei, eu visualizei várias parábolas. Todas com concavidade para baixo. Beleza? Ok. Agora, se você corta agora por planos y igual a k, são paralelos ao plano y igual a 0, paralelos ao plano xz, aí o que é que você vai fazer? De novo, geometria analítica. Vou armar o sistema, vou substituir, no lugar de y, está lá a superfície, no lugar de y, vamos botar k. Colocou k e agora virou uma curva de novo, você faltou com duas variáveis, x e z. Z não está ao quadrado, x está, isso é uma parábola, e agora a concavidade é para cima. Não é para cima no sentido do z, beleza? No sentido positivo do z, tá? Não tem mais essa de para cima e para baixo, é sentido positivo ou negativo do eixo. Beleza? Então, ó, se eu cortar por traços paralelos ao plano y igual a 0, por planos paralelos ao y igual a 0, eu vou obter sempre parábolas com concavidade para cima, desenhado em cada um desses planos, beleza? Ok. Muito bem. E agora se eu corto por planos paralelos ao plano do chão, seria aqui o plano XY, né? Que é o plano Z igual a 0. Planos paralelos ao Z igual a 0. Estou fatiando agora por planos horizontais. Aí eu tenho que ter cuidado. Porque aí, nesse caso, se você faz o Z igual a K, de novo, você vai substituir lá naquela equação lá, ó, aí aqui depende. Aí aqui o traço vai depender de algumas coisas. Porque, veja, se o K for positivo, como eu supus que o C é positivo, isso ali vai virar um número positivo. Aí eu posso dividir tudo por esse número. Eu divido tudo por CK. Se eu dividir tudo por CK, eu obtenho a equação x2 sobre a linha ao quadrado, menos y2 sobre a linha ao quadrado, igual a 1, porque isso aqui é um número positivo. Se isso aqui é um número positivo, isso é uma constante que define um hiperbo. Beleza? Então eu tenho uma constante A ali, que eu estou chamando ali, que é a raiz quadrada daquilo. Eu tenho um hipérbole. E o eixo dessa hipérbole, bom, olha, está contida aonde essa hipérbole? No plano Z igual a K. Agora, o eixo dela é paralelo ao eixo X, que é onde está o sinal positivo. Beleza? O eixo da hipérbole, o eixo real, é paralelo ao eixo X. Beleza? Mas, se agora você faz o K menor que zero, você está cortando para o plano horizontal, mas agora o K é negativo. Aí agora, ó, o menos K é positivo, porque se o K é negativo, menos K é positivo. Se você faz o produto menos CK, isso é maior que zero. Então se você dividir agora a mesma equação, está lá de novo a equação, vamos dividir de novo por CK. Por que você está dividindo por CK? Porque eu estou tentando deixar na forma canônica. Estou deixando a hipérbole na forma canônica. Então se você divide, agora você fica com essa expressão. Mas vamos lá, eu posso mexer um pouquinho nessa expressão e escrever assim. Ué, por que você está escrevendo assim? Porque aqui eu ponho menos CK e sei que isso aqui agora é positivo. Essa constante que está aqui é positiva, essa daqui é positiva. Então o sinal positivo agora da equação ficou no Y. Então o eixo real da hipérbole mudou. Beleza? Então para a mesma superfície, quando eu boto K positivo, eu tenho hipérbole. Mas o eixo real é no X, agora virou para o Y. E se você faz o K igual a zero, aí ó, quando você faz K igual a zero, nós vamos passar isso para lá de lá. Aí ó,
passar a raiz aí dos dois lados, aparece um módulo, a equação modular, pronto. Eu tenho o quê? Equação de duas retas que passam pela origem. Beleza. Na forma de matemática pura, sem fazer gráfico de nada, a gente, pela geometria analítica, consegue identificar quais são os cortes todos. Agora veja, se você você pode visualizar essas coisas todas, né? Ó, aqui foi aquele negócio que eu falei para vocês. Eu usei o GeoGebra para que a gente visse esses, né? Então, fiz aquilo. Eu animei a tela, gravei a tela do GeoGebra para que ele mostrasse, né? E gravei a tela. Agora, ó, as parábolas com concavidade abaixo, daqueles cortes lá, x igual a k. Aí eu estou com um plano na y igual a k, aquelas parábolas que deram concavidade para cima, né? Agora o corte z igual a k, aí pego com o eixo real paralelo ali, agora paralelo a x, embaixo paralelo a y, né? Na passagem ali passou um par de reta. Bom, os traços ajudam a fazer a superfície? Ajuda, ó, coloca um ao lado do outro, ele vai formando a superfície, né? Todas aquelas parábolas juntas dão origem, nos convence de fato a superfície do parabolão hiperbólico tem essa forma. Beleza? Aqui o gráfico é chamado de seno pela forma que ele tem, né? Do parabolão hiperbólico. Então veja, uma coisa ajudando a outra. Eu não acho, quando eu estou fazendo só uma revisão, eu mostro só essa parte, né? Mas quando a gente está fazendo a aula para explicar, eu acho interessante que a gente faça a parte matemática também, porque estudar matemática, eu vi várias, né, durante essas coisas aí, essas aplicações, eu vi várias outras. Não serve para nada, não sei para que serve, não sei. Serve sim, sempre vai servir, a matemática sempre vai servir para a gente estudar, nunca se vai perder tempo estudando matemática, ela sempre em algum momento nos vai ser útil, sim. Tá? Mas é claro que é preciso pensá-la a partir de agora, para essas tecnologias todas, a gente tem que pensar na forma de ensinamento, né? Mas veja lá, beleza, então, essa foi a maneira que eu pensei, mas eu fiz isso para todas as quadras. Eu estou mostrando apenas para o caso do paraboloide hiperbólico. Pronto, olha só. Olha o gráfico então, pessoal. Olha, então o gráfico, aqui eu destaquei só alguns daqueles traços que nós falamos, certo? Veja lá. Bom, se o vértice, toda a análise que a gente fez foi com o vértice fora da origem. Se o vértice for centrado no ponto x0, y0, aí o que acontece é só uma translação, a forma dele não vai se mudar. Então a gente tem um gráfico típico como este. O vértice daquela primeira estava aqui na origem, ele se desloca para cima do ponto. De novo, o GeoGebra é interessante porque ele nos permite mostrar isso de forma dinâmica, né? Então a gente mostra que se o vértice, olha lá, estou mexendo nas coordenadas do vértice, estou mexendo lá no x0, agora estou fazendo o x0 positivo, vou mexer no y do vértice, y0 positivo, y0 negativo, vou mexer no z agora. Veja, a forma dele não muda, ele está apenas transladando. Veja, professor, mas ficou um pouco diferente. Não ficou diferente, é apenas o enquadramento da tela que faz com que ele não visualize, mas a forma é sempre a mesma. Beleza? Ok. O segundo tópico que eu vou mostrar depois ali, qual foi o apelido que eu fiz para gerar, para filmar e colocar isso lá dentro do PowerPoint, certo? Bom, no outro assunto que eu tive sobretudo na pandemia, porque quando era lá na aula presencial, no quadro a gente vai lá e desenha e dá a ideia de como é que são as coordenadas polares, como é que a gente localiza. Mas desenhar isso em mesa digital não é fácil, principalmente para quem estava começando, né? Então, pensei como criar um applet que nos mostrasse como localizar as coordenadas polares.
Aí, só para lembrar, as coordenadas polares é outra forma de você localizar um ponto no plano, né? No sistema cartesiano, você toma como referência dois eixos. Aqui a gente toma um semi-eixo e um polo. E aí a gente pega as coordenadas r e θ, né? O r é a distância do ponto para o polo e θ é o ângulo, né? Que vai do eixo polar até encontrar a semi-reta OP. Beleza? Esse ângulo pode ser positivo ou pode ser negativo. Aqui só estou tecendo algumas considerações. Como é que eu, na sala de aula, no presencial, quando eu estava fazendo no quadro, como é que eu explicava isso? Olha, para mim, é claro, cada um tem sua forma de explicar isso, mas para mim, eu acho mais claro, primeiro marcar o ângulo θ. Eu digo, ó, você pega o transferidor, marca o ângulo θ, define a semi-reta, e em cima da semi-reta você vai dar e marca o R. Essa é uma forma que eu fazia lá no quadro, beleza? Aí eu procurei no Arquimedes fazer a mesma coisa. Fazer com que o ângulo θ fosse primeiro marcado e em cima daquela semi-reta fosse marcado o valor de R. Beleza? Então foi assim que eu pensei lá no GeoGebra. Aí veja, ó, algumas localizações. Essa malha, o GeoGebra fornece direto, que a malha você pode escolher a malha se ela é retangular, você pode colocar uma malha polar. O que eu coloquei aqui foram esses textos. São textos só para localizar os ângulos. Aí a gente tem alguns exemplos, ó, de alguns pontos localizados. Repare esse ponto, 3π/3. Isso em coordenadas polares, certo? O R3 e o ângulo é de π/3. Então, quando o cara vai marcar esse ponto, ele descreve primeiro um ângulo de π/3 radianos, ou 60 graus, no sentido anti-horário, porque a convenção é que o sentido positivo seja o anti-horário. Aí você estabelece a semi-reta e em cima da semi-reta você marca, usando sua escala, 3 unidades. Beleza? Então veja, ó. Pronto, olha lá, está descrevendo a reta π/3 e em cima dela, ó, estou lá em marcar a medida 3, beleza? Ó? Aí o próximo ponto, 5π/6. Ele marca um ângulo de 5π/6, 150 graus, sentido anti-horário, e em cima da semi-reta ele vai lá e marca a medida 5 meios. Beleza? Agora, 5π/4 lá, andou para lá, marcou o ângulo no sentido horário e marcou lá em cima da semi-reta a medida 5 meios. Ora, agora, 11π/4. Ele vai dar uma volta todinha, ó, e vai lá para o terceiro quadrante e lá em cima ele vai marcar a medida 5.3. Beleza? E se o R for negativo, se o ângulo for negativo, aí eu abro no sentido horário. Abri no sentido horário e marcou lá a medida do R, 4.1. Beleza? Bom, mas e se o R for negativo? Aí eu marco lá o ângulo que é positivo, π/6 no sentido horário, mas aí eu marco 3.8 na semi-reta oposta, porque o R é negativo. Beleza? É assim que a gente faz em coordenadas polares. Bom, agora R e o ângulo negativo. O ângulo foi no sentido horário, porque é negativo, e o R foi medido na semi-reta oposta, porque o R é negativo. Esse R aí não é exatamente a distância, porque ele pode ser negativo também. Tá certo? Beleza? Bom, e qual foi o outro? Bom, do mesmo jeito, a gente está no plano, quando a gente faz, normalmente você estuda isso no curso de cálculo 2 ou no curso de cálculo 3, quando você vai estudar coordenadas integrais duplas e coordenadas polares, precisa apresentar esse sistema polar para os alunos. O sistema polar não entra para complicar a vida de ninguém, não, pelo contrário, para que algumas integrais possam ser resolvidas de uma maneira mais fácil. Beleza, aí ó, lá quando chega no espaço, a gente tem do mesmo jeito as coordenadas retangulares, que a gente está acostumado, tem as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. As coordenadas cilíndricas é uma extensão para o espaço das coordenadas polares, né? Então, no plano se processa do mesmo jeito. Só que a gente acrescenta uma coordenada que é exatamente a cota do sistema retangular. A gente bota a coordenada Z lá. Claro, tudo isso mantendo o eixo polar coincidir com o eixo X para que a gente possa fazer a conversão entre os sistemas, né? Mas aí veja, ó, o que é que a gente fez? Sistema cilíndrico, né? A gente tem agora as coordenadas R, θ, Z, beleza? O R e θ são as coordenadas polares da projeção do ponto no plano XY. Olha, a coordenada polar é do plano, então eu pego o plano do ponto que está no espaço, projeto no plano e vejo quais são as coordenadas polares dele, beleza? Beleza, então, como é que eu
normalmente desenhava isso nas aulas. Aí eu colocava primeiro, fazia a abertura do ângulo θ primeiro. Ali, ó, lá no chão, ele vai abrir o ângulo θ para marcar aquele ponto lá. E abre o ângulo θ. Do mesmo jeito da coordenada polar, ele vai marcar o R da coordenada cilíndrica. E a diferença agora é que ele vai subir uma reta vertical e vai dar o Z. E aí ele vai localizar o ponto do espaço. Beleza? Então eu sempre consigo fazer essa localização dessa forma. É a maneira que eu desenhava o quadro. Eu procurei construir o epilep nesse sentido, de como eu fazia. Claro que isso, cada pessoa desenha da forma que é mais conveniente. Tá certo? Veja, ó, esse outro ponto. O θ lá está em radianos, né? Ele passou lá agora lá para o segundo quadrante. O R lá está sendo medido lá, ó, 2,6 está variando lá. A medida do R vai subir o valor de Z lá. E você vai marcar aquele ponto lá que está lá, ó, com Z igual a 5. 4 sobre 4 5. Beleza? Esse sistema é o sistema cilíndrico, né? Só mais esse, aliás, tem mais este ponto e outro. Aí a gente tem agora o ponto lá 5, 7π sobre 6 e menos 3. Olha lá. Então esse 7π sobre 6 foi lá para o terceiro quadrante no plano, né? E está marcando o R, que é 5, e vai descer o Z, né? O Z vai descer para a gente ter o ponto lá no espaço. E por fim, o último ponto neste exemplo, a gente tem agora, ó, lá no quarto quadrante lá embaixo, vamos marcar o R e vai marcar o Z abaixo também. Que a localização eu localizei cada quadrante lá para que caísse também abaixo do plano Z igual a 0. Tá certo? Ok, pessoal. Isso é como foi que eu coloquei, isso aí dentro do PowerPoint. São vídeos. Vídeos em que eu construí o ACLED, gravei a tela do GeoGebra e joguei dentro do PowerPoint. Tá certo? Para que pudesse explicar isso de uma maneira mais fosse mais visual do que simplesmente estar desenhando no quadro. Mas eu nunca abri mão de fazer o desenho do quadro. Eu não acho que, principalmente quando a gente está fazendo, integrais. Você precisa saber a região de integração, precisa ter noção espacial. Bom, mas aí, de onde, deixa eu só colocar aqui algumas as referências que eu utilizei, né, aquelas que eu citei, e algumas são livros de cálculo e álgebra vetorial feita. Tá certo? Aí, deixe-me mostrar para vocês aqui quais foram esses aprendizados, tá certo? Eu vou abrir aqui com o GeoGebra. Esse GeoGebra aqui é um GeoGebra 5. Você pode abrir com o clássico também, que também é online. Eu fiz no 5, vou abrir aqui no 5. Aí tem essa vantagem toda, não? Às vezes ele dá algumas contas. Eu vou abrir aqui. Para o momento, veja, o atleta que eu fiz foi este. Ele dá algumas opções para a gente aqui, e aí a gente enquadra a tela do OBS aqui, ó, para que mostre só essa parte de cá, né? E aí eu vou, feito um diretor de cinema, vou fazendo as coisas aqui para que aconteça. E aí, por exemplo, aqui, ó, se você aplicar aqui o x igual a k, ele vai lhe dar os traços x igual a k. Se você quiser que apareça o plano, ele vai aparecer o plano. Se você quiser que apareça o texto, também. Então, se você clicar agora no x igual a k, ele vai lá mostrar aquilo que apareceu lá para a gente. Beleza? Aqui está x igual a k, então tem a concavidade da parábola para baixo. Beleza? Se agora você faz os cortes y igual a k, mostrando o plano, beleza? Tem o texto também, ó. Nota aqui, ó, y igual a k, tá vendo? Ó? Aqui x, z está aqui, mas veja que o y agora é um número. Beleza? Ele vai mexer aqui, o valor de y vai mudar. E aqui vai aparecer o traço correspondente. Você clica aqui, você tem aquelas palavras com concavidade para cima. Beleza? Se você vem agora para os traços e igual a k, aqueles, né, que a gente viu que ora dá uma hipérbole com eixo real paralelo a y, ora x e ora o par de reto, né?
que é que acontece aqui? Veja lá aqui, ó, o Z agora é K, tá vendo? X e Y, continua. Então veja lá, ó lá. Apareceu o quadro em reta e ele subiu. Certo? Muito bem. Você pode, nesse Applet também, você pode verificar aquela coisa da translação. Veja, o gráfico e a equação. Aqui, ó, tá 3, o C é 3, Z menos 0, X menos 0 ao quadrado, aqui é o A ao quadrado, Y menos 0 ao quadrado, aqui é o B ao quadrado. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos mexer na coordenada do vértice. O vértice está aqui, ó, na origem. Tá certo? Vamos mexer aqui no x0, ele vai mexer aqui, ó, vai deixar de ser 0. Beleza? Olha lá. E aí, ó, o que está acontecendo? Translação. Beleza? O x0 positivo, o x0 negativo. Beleza? Você pode mexer agora aqui no y0, vai deixar de ser 0 aqui. Positivo, negativo. Beleza? E no z? Bom, o z você também pode levar para cima. Ficou menor por causa do enquadramento. Mas a forma não muda não. Beleza? E aqui, ó, para baixo. Certo? Bom, e as constantes? As constantes você pode variar, ela vai modificar um pouco a forma da sua superfície. Estou mexendo no A, estou mexendo no B, estou mexendo no C. Tranquilo? Aí veja, pessoal, eu podia pensar a variável lá, quando a gente apresentou a superfície, o Z não estava elevado ao quadrado. Quem estava elevado ao quadrado era o X e o Y, mas eu posso ter o X não elevado ao quadrado. Aí, ó, não muda a forma, ele apenas muda a posição do espaço, mas a forma continua sendo aquela forma que a gente está acostumado. E o Y não ao quadrado. Ok? Então veja, aí isso daqui, como isso foi feito? Olha, pessoal, nesse caso de cá, o trabalho mesmo foi colocar essas coisas para aparecer quando eu quisesse. Aqui tem um reset que é para, quando eu clicar aqui, ele vai zerar tudo aqui. Isso é uma programação muito simples que o cara faz no GeoGebra. Eu vou abrir aqui as propriedades, ó. Quando você abre aqui as propriedades, ó, aqui na programação do botão, olha, está dizendo para definir os valores e definir, ó, quando diz definir traço, é aquilo que eu estava querendo, que mostrasse os traços, beleza? A gente coloca a programação no botão, né, para fazer aquilo que a gente quer, né? Essas coisas de aparecer, por exemplo, vou aparecer o gráfico aqui, ó, vou clicar sobre o gráfico. Se você olhar aqui, ó, vem aqui para essa aba avançada, ó, tá vendo que tem um G aqui? Ele está condicionando a que a superfície só apareça quando este botão daqui, que é o G, ó, for clicar. Beleza? Então, o GeoGebra ele permite, este daqui é particularmente, em termos assim, não precisa de tanta. O próprio GeoGebra já nos dá os recursos, eu só fiz organizá-los de uma maneira a que eu queria para a sala de aula. Certo? Bom, aí deixa eu mostrar para vocês agora aquele lá agora este daqui. O de coordenadas polares foi outro Applet que eu criei. Este está disponível, porque inclusive eu coloquei o link para os alunos para que eles treinassem a localização do ponto aqui. Além de ter usado em sala de aula, ele também foi uma ferramenta que eu usei para que o aluno treine como localizar coordenadas polares. Então, você coloca aqui, ó, nesses campos de entrada, você coloca o valor, você pode colocar. Aí eu fiz para ser em radianos, você podia ter programado para grau. Mas, por exemplo, você bota π sobre 3, o ângulo π sobre 3, você pode escrever PI sobre 3, que ele entende, né? E bota o R aqui, por exemplo, igual a 3. Beleza? Está bem nos termos. 3. Ok? Beleza. Aí você vai lá e ó, manda marcar o θ. Ele vai lá marcar o θ que você estabeleceu, π sobre 3. Manda marcar o R. É assim que eu fazia em sala de aula. O desenho que eu fazia no quadro era assim, que eu tentei traduzir dessa maneira.
E aí marcar o R. Marcou o R, está lá indo marcar o R dividido 3. Veja que a escala aqui, ó, cada presente dessa valinha. Beleza? Se você puser nova localização aqui, ó, ele vai zerar aqui. Se você quiser, pode zerar aqui. Eu fiz isso de coordenada nesse aqui, então eu tenho que zerar. Aqui é só colocar um comando que ele zera. Mas vamos pegar, por exemplo, o ângulo agora do segundo quadrante. Vamos pegar, por exemplo, 2π sobre 3. 2π sobre 3. Um ângulo de 120 graus. Equivalente a 120 graus, vai lá para o segundo quadrante e vamos botar o R igual a 5 aqui. Tá? Isso aí, como está disponível lá, o aluno pode treinar, sair colocando até que ele consiga entender como é que marca o ponto. Beleza? Então vai lá aqui marcar o ângulo θ. Vai lá para o segundo quadrante. 2π sobre 3. Vai marcar o R de medida 5. Está lá. 5. Beleza? Pode colocar agora, vou colocar um ângulo negativo para que você veja que ele agora vai andar no sentido horário. Vou colocar agora menos 5π sobre 3, por exemplo. 5π sobre 3. Ok? E vou colocar o R negativo. Deixar o R positivo. Vou colocar a localização. Beleza. Ângulo negativo, R positivo. Ele vai no sentido horário. Beleza? E vai marcar o R como R é positivo, ele vai marcar o R. Beleza? Agora, veja, se agora eu coloco esse mesmo, vamos colocar agora esse ângulo negativo, mas vamos colocar o R negativo. Se você puser menos 5 ao invés de 5, ele vai fazer a mesma localização do θ, mas ele não vai marcar nessa semirreta, ele vai marcar na oposta, porque o R é negativo. Ok? Então, claro, pessoal, professor, mas precisa desse apelido para a gente do GeoGebra? Não, você pode localizar qualquer ponto do GeoGebra colocando as coordenadas dele lá, ele vai marcar. Qual é a diferença? Ponto e vírgula. Um ponto em coordenada retangular, você bota o ponto, vírgula, x, vírgula, y. Em coordenadas polares, não, você vai botar o R, dois pontos, tem. Ele vai marcar em coordenadas polares. Beleza? Não precisa dessa aqui. Isso aqui foi uma animação que aqui eu usei um pouco de programação, sim, programação dentro do GeoGebra. Para quando o θ fosse negativo, ele percorreu o sentido anti-horário. Para o R sair de zero e ir para encher naquela linhazinha vermelha lá. Tudo aquilo foi programação que a gente usou dentro do próprio GeoGebra para fazer. Tá certo? Beleza. Aqui, pessoal, aquele outro lá de coordenadas cilíndricas. De coordenadas cilíndricas. Esse de coordenadas cilíndricas, quando estava dando uma travada, mas está lá. Aqui, ó, eu zerei. Vou botar nova localização, eu botei para zerar se aqui os quatro resultados. Mas vamos supor aqui que seja π sobre 3 de novo, π sobre 3 no ângulo θ. Beleza? Vamos supor que o R seja 4, 5 e que o Z seja 5. Tá? Pronto. Você vai marcar o θ, ó, veja que ele abre agora, ó, lá no plano. Ele marcou o ângulo θ. Vai marcar o R de 5. E vai subir o Z. Aqui é que está dando problema, aí, graças a Deus, não está dando. Beleza? Marcou lá o ponto do espaço. Tranquilo? A nova localização vai zerar tudo. Você pode colocar, por exemplo, vou colocar só para ficar menos 5π sobre 4. Eu acho que já está tudo. Para dizer o que era, né? Vou botar aqui o R negativo, menos 3. Vou botar o Z também negativo, menos 2. 4. Ok? Marcar o θ, olha lá, o sentido horário. Beleza? Marcar o R é negativo. Então ele não vai marcar naquela semirreta, ele vai marcar na oposta. Marcar o Z, negativo, ele vai para baixo. Beleza? Todo esse movimento foi feito colocando condições, fazendo uma programação dentro do GeoGebra. Tá certo? Bom, esses foram 3 apelidos, eu fiz alguns outros de acordo com a minha necessidade, mas quando eu pensei nessa apresentação de hoje, o que eu pensei foi, olha, a minha necessidade foi dar aula de parabolante hiperbólica, foi dar aula de coordenadas polares, foi dar aula de coordenadas cilíndricas. E aí eu fui mexer no GeoGebra até que eu conseguisse fazer algo que
ficasse parecido, ficasse como eu queria, para facilitar o entendimento do aluno. Nesse caso de cá, eu coloquei lá, o GeoGebra tem o geogebra.org, que você tem a conta lá, né? Então lá na minha conta eu coloquei este aplicativo, tem um link lá, e quando nas aulas eu forneço o link para os alunos, e aí você pode online ficar usando isso para poder treinar e aprender as coordenadas polares, coordenadas cilíndricas. Eu fiz para as coordenadas esféricas também, né? Criei esses applicativos para isso. Muitos deles eu ainda não coloquei online, porque alguns deles eu queria transformá-los em explicar como fiz, transformar em algum trabalho para apresentar em algum congresso. Por isso que eu não coloquei nada. Mas depois que eu fizer isso, eu vou colocar lá todos eles. Não coloquei ainda por isso, para poder tentar apresentar em algum congresso. Toda vez eu faço isso, a gente vai passando, não fazer, mas pretendo fazer. Tá certo? Mas o que eu quero, o que eu acho dessa apresentação que eu quis, é que a gente visse que, bom, amanhã vocês vão ser professores de matemática, vocês vão dar uma aula de equação do segundo grau, ou de função de segundo grau, ou função logarítmica, alguma coisa. Como você pode criar um applet lá no GeoGebra para que explique aquilo para o seu aluno de uma maneira mais simples, ou para que ele treine aquele assunto. O GeoGebra ele é muito bom nesse aspecto. Ele substituiu o MEPO que eu usava? Não, tudo não. Nesse tipo gráfico não tem a menor dúvida, ele é muito mais versátil, muito mais fácil de usar, não tem. Claro, mas tem coisa que ele não faz, o MEPO é pago. O MEPO resolve EDO, resolve EDP, ele faz um monte de coisa. Faz convolução, ele faz campo vetorial, ele faz um monte de coisa. O GeoGebra não faz muitas dessas coisas, a gente não consegue. Mas tem coisa que a gente não tem no GeoGebra, mas consegue fazer. Consegue criar um applet para que ele faça. Foi o exemplo que eu fiz para campo vetorial, por exemplo. Saí fuçando até que eu consegui fazer algo que mostra o campo vetorial. E aí eu coloquei lá, tudo eu filmava com OBS e colocava. Detalhe, tudo isso, OBS, essas coisas, foi tudo aprendido durante a pandemia. Eu fiz um curso com um professor lá do Rio Grande do Norte para mostrar como é que gravava vídeos. O pessoal do IF deu cursos aqui para a gente. A gente vai aprendendo as noções da coisa, mas também só aprende na hora que senta e tenta fazer. Né? E foi isso que eu tentei fazer. Eu espero que não tenha sido enfadonho. É isso que eu queria apresentar para vocês.